Constituição da República de 1988 inaugurou no sistema normativo brasileiro, na ordem jurídica brasileira, uma alteração fundamental da centralidade dos elementos que atraem a normatividade infraconstitucional. O ser, o sujeito humano de carne e osso, o sujeito de vida digna, foi atraído ao centro do sistema normativo. Isso está claro na Constituição de 88, quando os direitos e garantias fundamentais são trazidos ao início da Constituição. A própria arquitetura da norma constitucional revela esta centralidade. O artigo 5º da Constituição, que aborda os direitos e garantias fundamentais, traz a propriedade entre um dos elementos essenciais ou de uma das garantias fundamentais, ao lado da vida, da segurança, da liberdade. A propriedade do caput do artigo 5º, ela se repete neste mesmo artigo, nos incisos 22, quando o Constituinte definiu que é uma das garantias fundamentais do direito à propriedade, e no inciso 23, quando define que essa propriedade atenderá à sua função social. A presença do signo propriedade no caput, no inciso 22, e no inciso 23 do artigo 5º, revela uma multiplicidade de sentidos de propriedade e uma multiplicidade de sentidos de atuação da Constituição no direito proprietário. Toma aqui a propriedade como um elemento central para abordar a constitucionalização do direito civil, à medida em que a propriedade do caput não é necessariamente a propriedade tratada no Código Civil de 1916 e repetida quase na sua literalidade no Código Civil de 2002. O Constituinte, portanto, avança sobre temas que são próprios do direito privado, do direito infraconstitucional, do direito privado neste caso. O Constituinte avança sobre esses temas para regulá-los à luz desta centralidade do sujeito. De fato, a propriedade, o signo propriedade presente no caput do artigo 5º revela não a propriedade privada. Para isso basta o Código Civil. A propriedade do caput, inclusive, se diferencia da propriedade privada de fato, do direito de propriedade, do inciso 22. Não haveria sentido de constar como um direito fundamental no caput e repeti-lo no inciso 22. O Constituinte não tinha razão para fazer isso, não fosse para, de fato, diferenciar esses conceitos. A propriedade, portanto, do caput coloca no centro das garantias fundamentais o acesso. Propriedade deve ser lida, portanto, como acesso. A propriedade constitucional é a garantia do acesso aos bens essenciais à vida, do acesso ao mínimo existencial e, portanto, nesta medida, tratado como uma garantia fundamental. A garantia do inciso 22, que trata da propriedade como propriedade privada, propriedade formal, é um elemento central do nosso sistema de organização econômica, mas não é uma propriedade absoluta. Tanto não é que o inciso 23 do artigo 5º trata da função social e define que a propriedade atenderá à sua função social. Me agrada muito encarar a constitucionalização do direito civil à luz da análise da propriedade, justamente porque este tema, em especial, revela esta verticalização da Constituição nas relações privadas. No caso do direito imobiliário, isto fica muito claro, à medida em que não só a propriedade como direito, mas a posse também como um direito autônomo, são atraídos para esta legalidade constitucional. Com isso quero dizer que os temas de direito imobiliário, os temas de direitos reais, devem ser lidos e construídos na prática cotidiana à luz da Constituição, à luz dos princípios constitucionais. Quando trato do caput do artigo 5º como propriedade e acesso e vou lá nas relações, por exemplo, nas relações de uso capião, nas situações jurídicas de uso capião, para compreender as várias modalidades de uso capião, devo interpretar tais modalidades à luz desta ideia do acesso aos bens para uma vida digna. Não é outra razão que contemporaneamente se ampliaram as possibilidades de uso capião para incluir-se no rol dessas modalidades a uso capião familiar, a uso capião coletivo urbana, por exemplo, que são modalidades tipicamente relacionadas ao acesso. Ainda que a uso capião familiar não pareça, a uma primeira vista, uma modalidade de uso capião que garante a vida digna, que garante o acesso, uma
excursão no seu conteúdo do artigo 1240-A do Código Civil revela com clareza que, ao se garantir a propriedade de um dos cônjuges, de um dos sujeitos daquela relação matrimonial, se está garantindo a vida digna. Os contratos imobiliários, da mesma forma, seguem esta atração da principiologia constitucional. A boa-fé objetiva, por exemplo, tema central nas relações contratuais, deve ser necessariamente interpretada e imiscuída nas relações de direito imobiliário à luz justamente desta garantia da função social das relações jurídicas, no caso da função social dos contratos, e da função social da propriedade. Parece confuso, num primeiro momento, aproximar boa-fé objetiva e função social, mas nas relações proprietárias, nas relações jurídicas que envolvem o domínio, o acesso, a posse de bens, a boa-fé objetiva contratual é um elemento, uma ferramenta da construção da função social da propriedade. Nesta medida, portanto, a Constituição e o seu rol principiológico fornecem a lente, fornecem a teia de elementos para que se construa a normativa infraconstitucional a respeito das diversas relações imobiliárias, sejam elas contratuais, sejam elas fáticas, falei há pouco da usucapião, falei dos contratos imobiliários, para que se contenha neste arcabouço de ferramentas, que são as normas infraconstitucionais, a concretização dos princípios constitucionais e do programa constitucional pensado em 1988. O Código Civil e as leis infraconstitucionais, ainda que posteriores ao Código Civil de 2002, não podem ser revelados à luz do dia, a não ser pelas lentes da Constituição. Ainda que no Código Civil elementos estão presentes, sejam elementos próprios do Código de 1916, ou mesmo outras normas que surgiram logo depois da Constituição e que não se revelaram num primeiro momento prontas à luz da interpretação constitucional, como, por exemplo, a lei que define a impenhorabilidade do bem de família, que tem clara matriz constitucional, mas se construiu constitucional ao longo do tempo. Todas essas normas, elas se concretizam a partir da análise do caso concreto, da utilização dessas ferramentas, desta caixa de ferramentas e da matriz constitucional. Então é nesta medida que se afirma que o direito civil é constitucionalizado, o direito civil ele surge à luz da Constituição e serve como ferramenta de concretização dos princípios constitucionais. O direito imobiliário, nessa medida, segue esta exata mesma racionalidade. Trata-se de um ramo do direito que regula elementos centrais da vida humana, porque regula o acesso a bens e, portanto, dá concretização àquilo que falava no início deste tema, que é a propriedade do caput, do artigo 5º, a propriedade de acesso, e, portanto, deve-se construir à luz da legalidade constitucional. Evidentemente que nem toda circunstância, nem todo fato, nem todo acontecimento tem essa densidade principiológica, essa densidade funcional. Há que se analisar o caso concreto, portanto, para que se densifique, para que se dê mais carga principiológica ou menos carga principiológica aos acontecimentos. As normas infraconstitucionais resolvem problemas do dia a dia sem necessariamente se recorrer aos princípios, mas os princípios são os elementos que dão sentido a essas normas infraconstitucionais.